Você já imaginou como deve ser o inferno? E aí, gente, Luiz da Opinião aqui, dessa vez com Turma da Mônica Jovem, edição 90, 91 e 92. Saga A Torre Inversa, essa saga maravilhosa aqui, escrita pelo roteirista Emerson de Abreu, um dos ápices de Turma da Mônica Jovem, uma das melhores sagas, pelo menos na minha opinião, e imagino que de vocês também. E bom, galera, já vou avisando que o vídeo vai sair meio longo, eu vou falar muita coisa, vou falar muito sobre a edição, vou entrar em inspirações que o Emerson teve para essa edição aqui, então prepara alguma coisa para comer. Eu vou comer um brigadeiro aqui, porque, como diz o Emerson, brigadeiro é muito bom. É muito bom mesmo, hein? Fazia tempo que eu não comi. Vai um? E bom, galera, vocês devem estar se perguntando no que ele se inspirou. Eu vou falar mais uma vez, que eu já falei isso em muitos outros vídeos que eu fiz, que uma das maiores inspirações que ele usou até na saga Herdeiros da Terra, um pouquinho quando eles foram no planeta Tumba, que foi a Divina Comédia, referências aos 9 círculos, o diabo no último círculo, coisa e tal. E é uma coisa que foi novamente explorada nesta saga aqui. Só que dessa vez a edição foi praticamente toda localizada nesses 9 círculos do inferno, né, cara? Que é uma coisa que acontece na Divina Comédia, que é a jornada de Dante dentro do inferno, mostrando como que é o inferno, pelo menos na imaginação dele, na cabeça dele, uma obra revolucionária. Mas vamos falar pra vocês, né, galera? Tem um livro pra vocês lerem, tem muitas outras adaptações que fizeram também do livro, tem romances, muitos outros escritores reaproveitaram isso e fizeram livros muito bons sobre isso. Eu recomendo que vocês dêem uma procurada. Se você não é muito fã de ler livro, gosta de videogame, também tem um jogo chamado Dante's Inferno, que também conta a mesma história da Divina Comédia. E também tivemos um filme de animação que também conta a história desse jogo, né, cara? Que é esse filme que tá passando aqui atrás, se você já deveria estar se perguntando aí, que animação que aquela tá lá atrás? É uma animação da Divina Comédia que foi inspirada, coisa e tal. Beleza? Se quiser conferir, eu vou deixar o link dela na descrição deste vídeo. Você clica lá e assiste, tem 1h30, se não me engano. É praticamente um filme normal de animação, classificação mais 16, mais 18. É meio pesadinho aí para a maioria de vocês. E bom, galera, já falando também em classificações assim de idade, foi uma adaptação em Turma da Mônica Jovem. O Emerson teve que pegar algumas ideias que eram muito pesadas na Divina Comédia original e adaptar aqui em Turma da Mônica Jovem. Uma coisa que foi muito mostrada foi no segundo círculo, que eu vou entrar mais em detalhes, beleza? E bom, galera, esse vídeo todo vai ter spoiler, não vai ter área sem spoiler, área com spoiler, o vídeo todo vai ter spoiler. Então, se você não leu a revista, por favor, retire-se, deixa aquele joinha, vai lá, compra a revista, lê. Eu recomendo muito, tá? Compra sem pensar duas vezes, é uma saga muito boa, compra as 3 partes que são ótimas, beleza? Bom, eu já havia feito o vídeo da edição 90 e 91 e eu vou deixar o link, vocês clicam aqui e você vai direto pro vídeo que eu fiz, que eu expliquei tudo o que aconteceu mais nessas duas edições. Você clica aí e vai direto para lá, depois você volta para cá, que aí vai estar muito mais complementado com muito mais informações. Beleza? E bom, com o despertar da Penha em Turma da Mônica Jovem, que ela estava em coma há praticamente 2 anos, desde quando aconteceu a edição 52, a primeira saga da Super Saga do Fim do Mundo do Emerson, né, cara? Ela estava em coma no hospital e agora que ela foi sair, então toda a turma se reúne para ir no hospital para ver como que ela tá, com coisa e tal. E a Mônica deveria estar com um pouquinho de raiva, mas continuando aí, todo mundo foi ver o que aconteceu com a Penha. E praticamente essa primeira edição aqui foi meio que para apresentar os personagens, apresentar o plot da história, que foi meio a volta da Penha, o porquê que ela voltou, o vilão dessa nova saga aqui. E também é claro que a gente descobre um pouco mais sobre o vilão. A gente descobre que ele é um dos 4 cavalos do Apocalipse, o cavalo da decadência, que foi um nome muito bem adaptado pelo Emerson aí, ele já explicou isso. E ficou muito legal, cara. Eu realmente adorei essa adaptação aí, o Decadência, ainda rimou no final, ficou muito foda aquele final ali. E cara, essa primeira parte da saga foi mais pra inserir as coisas, resolver as tretas entre alguns personagens, algumas pontas soltas, Magali com Penha rolando no chão, apresentar personagem novo, como o Dr. Strauss, que é o Betão, o ex-namorado da Chabel, da turminha clássica. Então a primeira parte serviu mais para aproximar isso e para explicar essas coisas. E é claro que nessa saga também foi mostrado os 4 protagonistas, Mônica, Magali, Cebola e Cascão. Esses 4 protagonistas que tiveram um diferencial muito maior nessa saga, cara, que foi... Cada um teve uma característica sobrenatural muito grande. A Magali com seus poderes, o Cebola com a imortalidade. Vamos começar então pela protagonista geral, que é a Mônica. A Mônica foi arranhada pelo vilão
E ela acabou se transformando numa minhoca e depois perdeu o controle, evoluiu e virou serva dele. Então ela praticamente ficou fora da saga. Ela mostrou ela no começo e depois ela só foi aparecer lá no finalzinho quando ela volta ao normal. Tínhamos a Magali, que a Magali foi diva nessa história, foi perfeita. Ela, mais uma vez ela despertou os poderes dela devido à frase do Cascão ali. E na terceira parte ela fez um desenvolvimento melhor que nunca. Ela que praticamente guiou toda a turma até enfrentar o vilão no final. Ficou muito bom e eu realmente gostei muito da participação. Ela não ficou tão apelona e também não ficou chatinha, reprimida e meiga com medo no canto. Ela não demonstrou aquela personalidade dela que a gente é acostumada, meiga, delicada, coisa e tal. Ela ficou muito mais séria e deu até alguns medos ali. O Cascão provavelmente adorou também o jeito que ela apareceu na história. E eu realmente gostei muito desse jeito da Magali com poderes, né? Tínhamos o Cebola, que nessa edição aqui ele descobriu realmente a sua imortalidade, coisa que a morte já havia falado pra ele, mas ele não tinha prestado muita atenção, então dessa vez ele descobriu sobre a sua imortalidade e ele usou e abusou dela. Ele morreu umas 3, 4 vezes no meio dessa saga e toda vez voltava ao normal. Não deve ser uma coisa muito legal você morrer e voltar, né, cara? Morrer uma vez já deve ser difícil, imagina 4, né? Mas ficou muito legal a participação dele. E é claro, né, cara, teve a cena polêmica, ele beijando a Denise na segunda parte ali, que foi uma coisa que foi influência do Círculo da Paixão. Eu ainda vou entrar um pouco mais nesses méritos do Círculo da Paixão aí, mas foi uma coisa que deixou os fãs de cabelo em pé e ficou muito legal, pelo menos na minha opinião. Eu gostei muito desse casal. E por fim o Cascão, que pra mim foi o verdadeiro protagonista dessa saga, né, cara? O Cascão que passou por muitos sufocos, ele teve que encarar a realidade sobre o seu tio, o passado do seu tio, ele teve que descobrir por que aconteceu aquilo com o seu tio. O Cascão, cara, foi tudo e muito mais nessa saga. Ele praticamente teve uma queda um pouco também pela Magali ali no meio da edição. Algumas pessoas perceberam isso. Eu até curti isso, mas cara, o Cascão foi demais nessa edição. Ele ainda se tornou vilão temporário no final ali. Ficou muito legal, ele transformado, ele com uma aura de vilão. Ficou muito legal. O Cascão foi o cara da edição, ele passou por muitos desafios. E como a Madame Cresolete falou, ele não conseguiu salvar todo mundo que ele queria, né? Pena. Tínhamos a Penha, né, cara? A Penha que agora voltou, a Penha que passou um pouquinho de raiva nos personagens, porque na primeira parte ela tava muito chatinha. Ah, eu quero sair daqui, eu sou superior a vocês, eu sou rica e não sei o que lá. Tava dando um pouco de raiva da Penha no começo, mas depois ela foi se desenvolvendo. Na terceira parte ela até virou uma personagem legal, eu curti. Ela meio que usou o seu olhar, né, cara, na terceira parte. Algumas pessoas ficaram com raiva porque ela também ficou jogando o Cebola pra cima da Denise, mas cara, pra mim a Penha foi demais nessa história, mano. Principalmente na última parte que ela fez uma ação muito legal, que foi meio que fazer a Magali acordar pra vir. Sua personalidade foi muito bem usada e parabéns, Emerson, parabéns, porque eu quero ver muito mais a Penha nas outras histórias, quero ver muito mais lá pra frente. Eu pensava que provavelmente ela iria morrer nessa saga, morrer mesmo, pra depois nunca mais aparecer, mas ainda tem muito mais mistério que a gente quer saber sobre ela, como que ela se tornou o cavalo vermelho da guerra, como que foi o pacto dela para ela se tornar um dos cavalos do Apocalipse, se é que isso aconteceu mesmo. Eu tenho até minhas dúvidas aí, mas eu quero muito ver isso e vamos esperar, né? E também tínhamos a Sofia, uma das protagonistas, pelo menos até a segunda parte. Ela arrisca tudo por suas amigas, ela tem a força dela que ela já não demonstrava há um bom tempo, ela mostrou nessa edição aqui, ela botou para quebrar. Eu realmente gostei da participação da Sofia, e como ela não era tão necessária assim na última parte, tá legal contra o Necrotauro, eu acho que seria muito massa ela lutando contra o Necrotauro, mas ela participou em 2 partes só da edição e praticamente foi mostrando como uma verdadeira amiga é. Ela considera a Penha sua melhor amiga, a Denise também uma de suas melhores amigas. Eu realmente gostei da participação da Sofia nessa edição. É claro que tínhamos também a Denise, né, galera? A Denise sempre tem que estar em saga do Emerson, né, cara? A Denise teve sua participação padrão, ajudando o pessoal, zoando muito com a cara do pessoal. Eu gostei da participação da Denise. Tivemos, é claro, a sua cena de beijo com o Cebola, um casal de conspiradores. Foi muito legal. A hora que ela falou assim, imagina se a gente tivesse um filho, ele ia querer dominar todo mundo. Ficou muito legal e eu gostei muito da participação da Denise. Ela ajudou principalmente nos planos, ela e o Cebola foram praticamente a cabeça do pessoal, eles ajudaram nos planos. Eu gostei da participação da Denise, foi padrão como ela sempre é, fazendo zoação com todo mundo. E por fim, o último desses protagonistas, que é o Dr. Stravos, que eu havia falado, que é o Betão, né, cara? E ele era o médico que cuidava da Penha e do Sr. Samir, vulgo Capitão Feio, que é o verdadeiro nome dele, que também é o tio do Cascão, coisa e tal. A gente descobriu muito sobre o Capitão Feio. Mas voltando ao Dr. Stravos, cara, ele demonstrou ser uma pessoa meio cética, né, cara? Não acreditava em nada.
Tudo estava desmoronando ao seu redor, muitas coisas acontecendo, fantasmas aparecendo, os insetos sendo controlados, escuridão completa, lembranças, e ele não acreditava. Ele só conseguiu acreditar quando ele viu a sua irmã na sua frente, e ainda assim ficou com muitas dúvidas. Esse cara ainda tem muita coisa para sofrer, né? E bom, galera, agora que eu já falei dos personagens, eu vou falar sobre a narrativa, sobre o lugar que se passa a edição. A história se passou no hospital, praticamente quase toda, no hospital e nas galerias subterrâneas do bairro do Limoeiro, que era um lugar que era embaixo do hospital ali. E antigamente aquele local também era um orfanato comandado pela família da Agnes lá, um pessoal muito darkness ali, e ficou bem legal mostrar isso, mostrou coisas do passado ali, revelações, ligações com o povo das trevas, os herdeiros da terra, né, cara? Ficou muito legal e meio que vai mostrando, tipo, o prédio do hospital tem uns 3, 4 andares, e cada andar que vai descendo um degrau da torre inversa, a torre inversa que meio que era representada pelo inferno. Então os 9 círculos do inferno da Divina Comédia, aquela obra que eu falei no começo do vídeo, eles vão sendo representados a cada andar que vai acontecendo ali. O primeiro círculo era o limbo, onde fica as crianças, pelo menos na Divina Comédia é considerado assim, o limbo onde fica as crianças que morreram antes de ser batizadas, então elas vão pro primeiro círculo do inferno quando morrem, né, cara? Elas morrem muito cedo. E ali que foi meio que mostrada a parte que a Mônica encontra a menina do lago, a filha da Berenice ali, ela encontra também a Melissa, que é a parte onde estavam as crianças. E na Divina Comédia, o segundo círculo era o círculo da luxúria, pessoas que desejavam o pecado carnal e iam para o inferno da luxúria, né, cara? Que era esse segundo círculo aqui na obra da Divina Comédia. Em Turma da Mônica Jovem, o Emerson teve que fazer uma adaptação e deixou como o círculo da paixão, porque se fosse luxúria, pecado carnal, não ia dar muito certo em Turma da Mônica Jovem. Então teve que fazer essa adaptação, eu realmente gostei dessa adaptação, senão a classificação da revista ia deixar 16, 18, ia subir só assim, né, cara? Então ainda bem que fez essa adaptação e foi praticamente o círculo que o Cebola salvou a Denise, foi o círculo que o pessoal da Dinâmica foi derrotado. Ficou muito legal, aquela parte da história ali foi muito massa, mostrava a ambiguidade, o pessoal lá no primeiro círculo, o pessoal no segundo círculo ali, o andar de Zaba. Ficou muito legal e eu realmente gostei, principalmente com as insinuações da Penha e da Sofia em cima da Denise e do Cebola. Ficou muito legal aquela parte ali. E o terceiro círculo na Divina Comédia era o círculo da gula, que é onde iam as pessoas gulosas que morriam e iam parar no terceiro círculo. Nesse círculo também tinham hinos que julgavam as pessoas, blá 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 blá. Mas vamos falar de Turma da Mônica Jovem. Em Turma da Mônica Jovem, quem seria a pessoa que seria muito influenciada? A Magali. Mas não foi uma coisa que foi tão mostrada assim, a Magali vai comer aqui, vai comer um monte de coisa aqui. Não teve isso, porque dizem na Turma da Mônica Jovem os círculos influenciam as pessoas. E na Divina Comédia, no terceiro círculo da gula, também temos o Cerberus, o cão de 3 cabeças que vive mastigando essas pessoas. Esse é o inferno dessas pessoas, é tenso, né, cara? Um cachorro de 3 cabeças te comendo e remoendo toda vez, mastigando e mastigando, toda vez você fica desse jeito. Então, maneira a boquinha aí, né? Então, ficou legal isso no Turma da Mônica Jovem, que ele também colocou esse guardião, o Cerberus apareceu aqui e ficou muito legal. Aqui ele era a mini ranhenta, né, cara, que virou aquele verme de 3 cabeças lá e acabou engolindo a Sofia, que deixou muita gente triste. Eis Cerberus, guardião do terceiro círculo, a gula. O quarto círculo era o círculo da ganância. E em Turma da Mônica Jovem, esse círculo foi representado pelo Capitão Feio, que ali ele se revelou que ele era o Capitão Feio, todo mundo, quem é o Sr. Samir, quem é o Sr. Samir, quem só sabia era o Dr. Stravo, filho da mãe, que não falou quem era o Capitão Feio, né? Mas prosseguindo, né, cara, então foi uma revelação até meio bombástica com alguns personagens. O Cascão ficou meio, ué, como é você, tio, não sei o que lá. O Cebola também achou meio estranho, mas foi uma revelação até bombástica, spoiler rolou na internet pra caramba nisso aí. Eu gostei de ser o Capitão Feio, foi uma história boa. Falando sobre o Capitão Feio, cara, essa edição aqui, essa saga foi para dar profundidade ao Capitão Feio. Ele nunca teve uma base de história tão grande como teve nessa saga aqui. Contou praticamente toda a história dele, toda a motivação dele para ser vilão. Foi muito bom, eu realmente adorei isso. Palmas pernas, vai! O
background do Capitão Feio ficou ótimo. O quinto círculo era o círculo da ira, do rancor. Esse círculo foi representado pela aparição da Venerusa, que revelou mais sobre o passado do Dr. Stravos ali. Eu realmente gostei dessa entrada dela ali, o visual dela ficou muito ótimo. E mais uma vez, galera, temos que falar dos visuais dos vilões. O Capitão Feio não ficou tão massa assim, mas depois quando o Cascão se tornou vilão, o visual dele ficou foda. A Venerusa, quando apareceu, o visual dela é foda pra caramba. O Necrotauro, com aquele chifre assim muito foda, ficou perfeito também. Eu realmente adorei o visual dos personagens que apareceram e foram aparecendo na história. Ficou demais. E foi nesse círculo que a Venerusa ela plantou o ódio e a discórdia entre a turma quando falou que o Dr. Stravos sabia de tudo, que ele tinha feito tudo por dinheiro, coisa e tal. E isso que deixou muita gente revoltada e outros nem tanto, né, cara? Eu realmente gostei da participação dela e foi uma coisa pra mostrar mais, assim. A Magali também, ela teve uma participação boa, convenceu o pessoal assim, eu não vejo ódio dentro dele. Ele só tava fazendo isso pra poder salvar uma pessoa. Eu realmente gostei. E aí vamos para o próximo círculo, que era o círculo do Cemitério dos Hereges. Nesse círculo, pelo menos na Divina Comédia, neles são destinadas as pessoas que não acreditam em Deus, os hereges, né, cara? E ali elas ficam queimando, e não é uma situação muito boa. Na Turma da Mônica Jovem, o Cemitério dos Hereges era um cemitério lá que tinham aquelas cruzes que apareceram na Umbra, na Herdeiros da Terra, aquela cruz que você sabe a característica que tem até no punho do Cebola assim de lado. E nesse Cemitério dos Hereges eles encontram um inimigo, o tal do Necrotauro, que representava o Minotauro da mitologia grega, coisa e tal, blá blá blá. Mas voltando aqui ao assunto, foi nessa parte aqui que descobrimos que o Cebola... Descobrimos não, nós já sabia, né? Que o Cebola descobriu que ele era imortal. Ele enfrentou o Necrotauro e morreu acho que umas 2 ou 3 vezes pelo menos contra ele ali. Ficou bem legal, deu uma cena de comédia legal, mas foi ali que ele finalmente descobriu isso. E o único jeito deles pararem no Necrotauro foi fechando os olhos, que também fazia o Necrotauro parar de ver eles, mas esse truque só funcionava uma vez. É um círculo legal, um lugar mais tenso ali, teve até umas lembranças ali mostrando como que o Capitão Feio foi adotado pela avó do Cascão, coisa e tal. Então emendou um pouquinho mais sobre o passado do Capitão Feio nessa parte ali, e foi uma parte bem tensa sim, porque o lugar que eles estavam era muito, como que eu posso dizer assim, muito mais sombrio era aquele lugar ali. E aí eles vão para o próximo círculo, que era o círculo da violência. Nesse círculo da violência, pelo menos na história original da Divina Comédia, era o círculo que era dividido em muitos poços e não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, que eram pessoas que cometeram violência como assassinato, pessoas que cometeram violência contra si mesmo e pessoas que fizeram violência contra Deus. O que seria essa violência contra Deus? Matar pessoas em nome de Deus. Eu acho que seria mais ou menos essa história aí. Mas aqui, nessa história aqui da Turma da Mônica Jovem, esse círculo aqui, eu não lembro nem se ele foi nomeado, mas é o círculo da violência. Ali foi onde o Dr. Stravos finalmente encontrou a sua irmã, né, cara? Teve uma parte ali meio tocante e o Dr. Stravos se sentiu até meio revoltado um pouco naquela parte ali, porque você é imortal, você tem isso, como que é o sobrenatural na vida de todo mundo. E é uma cena muito massa que mostra assim, tipo, cada um mostrando o sobrenatural que tem na sua vida. Tipo, o Cebola descobrindo que ele é imortal, a Denise falando que ela tem uma irmã que não existe, que é uma referência a uma historinha do clássico que o Emerson escreveu lá, que a irmã dela só aparece no aniversário dela, coisa e tal. Então é uma coisa que eu espero que também aquela irmã da Denise possa aparecer em Turma da Mônica Jovem também. Vamos ver se ela vai dar uma história legal aí. Mas é uma coisa bem legal e mostra a Penha falando assim, a minha melhor amiga é um fantasma feito de sombras, coisa e tal. Fica uma parte bem legal, tipo, todo mundo tem uma coisa errada na sua vida, todo mundo tem um ar sobrenatural na sua vida e já está acostumado, já acostumou com aquilo, só o Dr. Stravos que descobriu que tinha uma irmã fantasma agora, né, cara? Então ficou uma cena bem tensa, principalmente por conta do Dr. Stravos, e é claro que também tinha um Necrotauro também naquela parte ali, porque ele tava caminhando naquele lugar. E infelizmente ali eu acho que o Necrotauro ia acabar matando o Dr. Stravos, né? Eu acho. E aí logo depois disso tem um labirinto e eles vão para o próximo círculo. Não é mostrado esse labirinto ali, como que eles passam por aquilo ali, mas eles já vão parar no próximo círculo. Nesse próximo círculo, pelo menos na Divina Comédia, é um lugar representado por inúmeros poços que tem inúmeros tipos de pecadores diferentes. Mas são tipo fraudulentos, mentirosos, pessoas que enganaram, coisa e tal. E eu considero mais esse círculo como o círculo dos mentirosos, o círculo da mentira, pelo menos na Turma da Mônica Jovem, foi nomeado desse jeito. E é um nome até legal, né, cara? Que foi nesse círculo aqui que teve finalmente a batalha final contra o Capitão Feio.
Foi uma parte muito massa ali, tivemos um mega plano do Cebola com a Denise. Eu realmente gostei da introspectiva, os dois trabalhando junto, igual aconteceu na saga Umbra, né, cara? Tivemos também ali o Cascão pegando os poderes do Capitão Feio para ele, igual aconteceu mais ou menos na edição 49. Tivemos ali também a Mônica voltando ao normal, o Cascão com os poderes que foi nessa hora aqui. Ficou muito legal, o Cascão fez tudo bem, ele fez a Mônica voltar ao normal, ele fez o tio dele praticamente voltar ao normal também, né? Porque o tio dele voltou a ser o cara que ele era antes de ser possuído pelas sombras, coisa e tal. Então ficou uma parte muito massa, o plano funcionou perfeitamente, até que eles vão para o próximo círculo para poder acabar logo com essa jornada. Eles conseguiram derrotar o Capitão Feio ali, também com a ótima atuação da Denise, meio que enganando o Capitão Feio, ficou legal. E uma pergunta, o que o Capitão Feio queria com a Denise não? O que o Capitão Feio queria com a Penha, cara? Na boa, o que ele queria com a Penha? Tá legal que ele fala assim, ela é o cavalo da guerra. Ali também foi explicada a origem desse apelido do cavalo da guerra. Ela disse que os pais dela chamavam desse tipo quando ela era criança, mas aí eu fiquei meio que na dúvida. Ela fez algum pacto para se tornar o cavalo ou isso é só um apelido de criança que os pais dela davam para ela? Se for isso, né, cara, então pode-se considerar que ela não é um dos cavalos do Apocalipse. Pelo menos isso que eu entendi. Mas vamos ver se isso vai ser explicado mais pra frente, se vão mostrar como que foi esse pacto. Eu, quando li a edição 52, eu pensei que a Penha tinha feito um pacto para poder trazer a Agnes de volta, tanto é que tem uma parte que ela mostra assim, eu vou estar mostrando até a cena pra vocês, que vai estar, a Penha invocou o fantasma da Agnes. Eu pensava que esse tinha sido o pacto da Penha para ela se tornar o cavalo. E por fim tínhamos o último círculo, que no final não era lá embaixo, era no topo da torre, o lugar onde a Penha estava internada, que é o Círculo dos Traidores. Pelo menos na Divina Comédia é o Círculo dos Traidores. Aqui na Turma da Mônica Jovem eles nem falaram o nome desse círculo aqui, mas na história original é o Círculo dos Traidores, pessoas que enganaram, mentiram, traíram a sua pátria, traíram sua família, traíram seu amor. Então esse é o último círculo. Logo depois dele, na história original, já vinha o diabo, pode-se dizer, né? Mas na Turma da Mônica Jovem foi nesse círculo que a história pegou fogo, né, cara? O Cascão finalmente foi possuído pelo octágono da sombra lá, que ele tinha condensado 3 almas negras, né, cara? E acabou lançando uma sombra negra no Cascão, e ele acabou sendo possuído, ficando com um visual muito foda no estilo da edição, se não me engano foi a edição 79, onde mostra o futuro do Cascão, que ele tá lá. O Cascão tinha seus próprios planos de dominação mundial. Aquela parte ali que ficou muito foda, o Cascão finalmente se assumiu como vilão. Ele deu um down praticamente na Magali, rapidamente ali, ele derrotou a Magali, isso que me surpreendeu. Então assim, eu destruí as células dela que faziam ela alcançar o seu poder. Então ficou uma parte pesada, na minha opinião ali. Pô, o Cascão ficou fodão, e agora? Quem que vai conseguir derrotar o Cascão desse jeito, né? Mas teve alguns pontos que eu também gostaria de ressaltar nessa super saga aqui, né, cara? Que foi também o ponto da Melissa. A Melissa foi inserida pela primeira vez em Turma da Mônica Jovem nessa edição. Ela foi apresentada como morta e ela está maravilhosamente bem desenhada nessa quarta capa aqui da Turma da Mônica Jovem 92. Eu gostei do desenho dela. Tínhamos a boneca tenebrosa aqui também. Não sei se essa boneca tenebrosa vai ter alguma coisa mais pra frente sobre ela. Mas a Melissa foi um personagem apresentado agora. Eu realmente gostei da inserção dela, mas ainda deixou muito mistério pra nós. Nós queremos saber o que aconteceu, como que ela morreu, porque ela parece tão jovem, pelo menos nessas lembranças aqui. Eu não sei se ela morreu com 17 anos, mas praticamente não tinha envelhecido muito. Eu não sei dizer se ela não cresceu muito, né? Mas na edição 91 falou que ela morreu com 17 anos e na edição ela parece ter 11 ou 12 anos. Isso que me deixou meio surpreso e eu espero que o Emerson aborde isso mais pra frente. E sobre o vilão, né, cara, o Sr. Samir, né, cara, e o Capitão Feio, que praticamente são o mesmo personagem agora, será que aquele Sr. Samir que apareceu lá no Turminha Clássica lá, que teve aquela casa, coisa e tal, será que aquele Sr. Samir ainda vai aparecer em Turma da Mônica Jovem? Será que vão explicar a origem dele? Dessa vez descobrimos que isso aqui foi só um pseudonome que o Dr. Stravos deu pra ele. Mas ele como Capitão Feio, cara, ficou muito foda, um vilão assim, me surpreendeu ele envelhecendo, me surpreendeu também o jeito que o Emerson conseguiu fazer as ligações entre as outras edições, e essa ficou muito legal. A edição 49, onde os poderes foram pro Cascão, foi relembrado nessa edição aqui. Na edição 72 ou 73, não me lembro ao certo agora, onde ele foi preso pela dinâmica, o Capitão Feio, também foi lembrado novamente aqui. Isso que me surpreendeu, o Emerson conseguiu usar coisas de outras edições nessa saga aqui e ficou muito legal e bem encaixado numa cronologia, ficou demais. E mostrar o passado do Capitão Feio foi realmente perfeito, cara. Você descobriu
a origem dele, como que ele perdeu os pais dele, ele indo pro orfanato, ele sendo meio que maltratado no orfanato, como que ele virou, como posso dizer assim, um cavalo do apocalipse, e como que ele foi adotado pela família do Cascão, coisa e tal. Ele entrando na família do Cascão, foi tudo bem explicado, tudo bem amarrado, como ele se tornou o vilão do Capitão Feio para poder dominar o mundo, coisa e tal. Foi muito bem explicado nessa saga. E outra coisa que eu gostaria de ressaltar é sobre a Agnes em Turma da Mônica Jovem, porque a Agnes parecia ter a mesma idade da Penha, os seus 17, no máximo 20 anos ali, e nessa história aqui falou que ela tinha a mesma idade do Capitão Feio, ela frequentou o mesmo orfanato do Capitão Feio, coisa e tal, e ela era gêmea com o Boris, será que é o mesmo Boris, o gato da Viviane, Turma da Mônica Jovem? Será que ela tem esse parentesco com o Boris? Será que isso vai ser explorado mais pra frente? É claro que vai, mas ficou muitas incógnitas também em cima disso aí, porque se o Capitão Feio e a Agnes tinham a mesma idade, o Capitão Feio aqui em Turma da Mônica Jovem já deve estar beirando quase os 40, pelo menos na minha opinião. E a Agnes parecia ter no máximo 20 anos, isso que me surpreendeu. Mas tem alguns tipos de explicações que podem falar isso, né, cara? A Agnes pode ter morrido antes e ficado como um fantasma, como a Penha falou aqui, minha melhor amiga é um fantasma feito de som. Talvez ela tenha ficado até morrido com 17, 18 anos e ficou um fantasma e viveu o tempo todo, até na infância clássica da turma lá, ela já estava morta e ela estava junto com a Sofia e a Penha. Talvez seja isso. Ou talvez, como os pais dela faziam parte daquele orfanato lá, que tinha aquela seita meio estranha lá, ela tenha feito algum ritual que deixava ela mais jovem, que não fazia ela envelhecer. Talvez seja isso. Ou talvez também ela seja uma das herdeiras, né, cara? Como posso dizer, descendente dos herdeiros da Terra, aquele pessoal que apareceu lá na edição 84, coisa e tal, fala assim que eles vieram bem antes da Terra. Então pode ser que ela seja uma das descendentes desse povo, pode ser. Comentem aí o que você acha dessa teoria, né? Mas foi uma coisa que surpreendeu, tipo, por que ela teria a mesma idade que o Capitão Feio, sendo que ele tá bem mais velho agora, né? E a atmosfera da edição foi bem pesada, bem tensa, bem carregada, mas o bom é que teve sempre aquele humor clássico junto com a Penha, junto com a Denise, com a Sofia e até com o Cebola, gerou bastante cenas de humor. O Cascão também gerou algumas cenas de humor ali, é claro que o Cascão é um personagem bom de alívio cômico. Mas eu realmente gostei, a atmosfera ajudou bastante, a história pediu uma atmosfera como essa, né, que era uma inspiração pesada como a jornada de Dante ao inferno, pediu uma atmosfera pesada e eu realmente gostei da adaptação. O Emerson fez um trabalho ótimo, palmas pra ele mais uma vez, né, cara? E uma parte legal foi mostrar um pouco sobre o Dr. Strauss ali, onde a Magali praticamente humilha ele, que ele fala assim, magia não existe, isso é coisa da cabeça de vocês, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí a Magali vira pra ele assim, eu não importo com você, o sobrenatural não se importa com a sua opinião. Bordões e memes das redes sociais também foram usados nessa saga aqui. Tivemos o Senhora, volta aqui Senhora, da Penha ali correndo atrás da mini ranheta, ficou bem legal. E na primeira parte também tivemos um pouco do meme do Eu Sou Rica junto com a Penha falando ali. Ficou bem encaixado e eu gostei, né, cara? Porque a Penha sempre se acha demais e a família dela é rica mesmo, né? Sobre os desenhos da história, os desenhos não estão muito maravilhosos assim, mas estão bons, estão razoáveis. Teve cenas ali que a Penha, a Magali, até a Denise ficaram meio estranhas, pelo menos na minha opinião. Eu gostei dos desenhos, mas teve um quadro ou outro que meio que decepcionou, pelo menos pra mim. E por fim, a grande batalha final com o Cascão meio que do mal, né, cara? Como eu tinha falado, quem poderia vencer o Cascão, cara? Eu realmente me surpreendeu quando vi o Cúmulus aparecer ali. Ficou realmente demais, cara, ver o Cúmulus lutando contra o Cascão. Ah, então é você, garoto, você que está com uma sombra líquida e não sei o que lá. Cara, ver o Cúmulus enfrentando o Cascão, tentando, praticamente se vingando do Cascão, porque na infância ele só perdia pro Cascão. Então realmente pra mim ficou muito legal aquele final ali. Ninguém pensava que ia ser o Cúmulus que ia aparecer naquela hora. Ficou realmente demais. Agora, sobre as mortes e baixas praticamente da edição, tivemos algumas baixas aí. Tivemos a perda do Zelador, que falou sobre as baratas pra Mônica lá. Tivemos a Melissa, que a gente descobriu que ela tá morta, né? Ela tinha morrido antes, mas a gente não sabia, então eu vou considerar como uma morte a mais. Também tivemos a talvez morte do Cúmulus, não sabemos se ele só evaporou ali e vai aparecer de novo, ou será que ele morreu após ser queimado pelo sol? Vai saber, né, cara? E também descobrimos que, como aconteceu na edição 84, lá eles explodiram o planeta Tumba, que era praticamente um inferno. Então todas as almas Darkness, as almas das trevas que estavam presas naquele inferno foram libertas. Então a treta vai ficar muito mais louca logo logo aí. Já vimos a menina do lago aparecer novamente. Talvez outros vilões aí que morreram. Se bem que em Turma da Mônica Jovem não tem muito vilão que morre, né?
Mas vai ser uma coisa que talvez vai ser explorada aí, muitas coisas que devem morrer há muito tempo, talvez o próprio dono do orfanato ali, talvez ele vá aparecer também nas próximas edições. Isso surpreendeu bastante e vamos ver qual vai ser os próximos vilões aí, principalmente agora que sabemos que talvez a Berenice pode voltar, né? Outro impacto do final da edição foi meio que a Magali perder os seus poderes permanentemente e não lembrar-se mais de nada. Bom, isso é uma coisa que a gente ainda vai descobrir mais pra frente. Eu acho que ela não vai perder os poderes dela permanentemente, talvez numa próxima edição ela vai descobrir melhor os poderes dela, coisa e tal, e vai acabar aprendendo isso, talvez com a tia dela aparecendo, talvez a Viviane aparecendo, não sei se a Viviane vai ser um dos cavalos, talvez o Boris ainda vai ter também alguma coisa a ver com isso. Mas eu acho que a Magali não perdeu os poderes dela permanentemente. O Cascão falou assim, eu destruí as células dela que faziam ela alcançar o poder dela. E você sabe que quando morrem algumas células do nosso corpo, né, cara, sempre vão se multiplicando até alcançar aquele lugar de novo. Então talvez dentro de uns 6 meses por aí a Magali já tenha células o suficiente para ligar os poderes de novo. Talvez seja só alguém falar de novo as mesmas frases para ela. A lua chora essa noite. O final da edição para mim me pareceu um pouco corrido, tinha muito mais texto do que quadros, né, explicando as coisas ali, mostrou um pouco sobre a dinâmica e eu realmente me decepcionei um pouco com a dinâmica, que no final eu tinha ficado feliz que a dinâmica tava do mal, coisa e tal, faria qualquer coisa para salvar a unidade. Isso é uma coisa normal. Mas eu fiquei falando assim, ela é bonzinha, ela ajudou o pessoal, ela não matou ninguém. E isso me decepcionou um pouquinho. E eu realmente queria ver como que a dinâmica conseguiu derrotar o Necrotauro, mano, na boa. Aquele bicho ali é zica, mano. Como que eles conseguiram derrotar ele? Isso que eu queria ter visto na história, como que eles entraram lá nos andares tudinho e conseguiram derrotar o Necrotauro. Isso eu queria ter visto. E a Venerusa, né, cara, ela não aparece pelo menos naquela parte ali. Então, será que eles capturaram ela? Será que ela está solta por aí? Vamos ver isso talvez numa próxima edição. Tem tanto inimigo agora solto, cara. Até o Capitão Feio agora voltou ao seu normal de sempre, né, cara? E também tá solto para outros personagens, outros roteiristas poderem usar ele. Então, cara, tem muito vilão solto agora no universo de Turma da Mônica Jovem. Vamos ver o que vai acontecer. E como sempre, o final sempre vai acabar do jeito certinho para deixar a prerrogativa para outro roteirista poder continuar. O Emerson fez isso muito bem, fazendo a Magali voltar ao normal. O romance do Cebola com a Denise, né, cara, foi meio que explicado como foi só uma influência do círculo da paixão que eles estavam ali. Então, aquele romance nunca existiu, é um romance impossível. Ficou legal mostrar isso, mas confesso que a maioria dos leitores curtiram o casal. Muita gente dos leitores curtiram o casal, eu gostei do casal. Eu vi muita gente na internet torcendo o nariz, mas depois começou a aceitar melhor. Então é um casal legal, quem sabe possa acontecer no futuro, né? Mas vamos ver. E é isso, galera, se vocês gostaram desse vídeo gigantesco aqui, me desculpem se o vídeo ficou muito grande, me desculpem se o vídeo demorou muito. Eu tive muitos problemas para poder fazer esse vídeo, pouco tempo para gravar, pouco tempo para editar. Então, galera, por favor, arregaça no joinha embaixo, clica no joinha, se inscreve no canal se não está inscrito, comenta o que você achou dessa saga, porque pra mim foi uma saga perfeita, ela passou a saga Umbra, na minha opinião, beleza? Mas isso é uma coisa do momento, vamos ver mais pra frente, talvez eu volte atrás e fale que a Umbra é melhor, né? É o hype do momento. E é isso, beleza? Então falou e tchau!